E aí pessoal, tudo bem? Sejam aí bem-vindos. Esse é um primeiro vídeo que eu vou fazer aqui de teste, né? Minha ideia é fazer uma série sobre GraphQL e eu quero abordar aqui os principais temas, né? Tem um tempinho aí que eu tô trabalhando. Me apresentando assim rapidinho mesmo, meu nome é Júnior, eu sou desenvolvedor back-end há alguns anos aí. E a minha ideia aqui é trazer uma série de vídeos, de fato, falando sobre alguns temas de GraphQL, né? Para construir uma basezinha de conhecimento. E esse primeiro vai ser algo bem básico, 101, só para caso você nunca tenha visto, nunca tenha trabalhado, queira entender pelo menos o que é GraphQL. E aí esse seria o objetivo, né? Mas só dando um spoiler, eu tenho um interesse, caso isso aqui dê certo, de fazer um vídeo falando sobre técnicas de modelagem, né? Que existem alguns padrões interessantes que alguns eu já usei, outros eu estou estudando para de fato criar juntar isso e fazer uma coisa mais organizada. E também falar sobre, no futuro, né, coisas extras assim como segurança, performance e outros tópicos que vão além disso, como monitoramento, algumas soluções como o AppSync da AWS ou então a federação, no caso do Apollo. São termos aí que quem já está um pouco mais de tempo mexendo vai saber o que é, e eu penso no futuro também em estar trazendo algo do tipo. Mas hoje a gente vai falar basicamente sobre o básico do básico, por isso 101, né? O que é o GraphQL, certo? E por que é que a gente utiliza ele? Diga-se passagem, eu não vou falar muito sobre história de GraphQL e tal, vou só me ater a detalhes bem pontuais. O principal deles é que o GraphQL ele foi desenvolvido pelo Facebook e hoje ele já não está mais sendo gerenciado, vamos dizer assim, já não é mais mantido principalmente pelo Facebook e sim pela Linux Foundation. E ele é uma forma de construir APIs, né? Então, ele não é necessariamente uma tecnologia que se implementa. Existem implementações, mas é como se a gente falasse, REST é uma tecnologia, não. REST é um padrão para a construção de APIs e assim vai ser com o GraphQL também. É claro que ele tem um motivo de existir e eu já vou comentar o que é. Ok, então vamos lá, começando do início, né? Quais são as 3 coisas que eu diria que são mais importantes se você está querendo entender um projeto GraphQL e você está começando agora para construir esse modelo mental, né? Existem 3 palavrinhas interessantes aqui, que é Query, Schema e Resolver. E aqui eu vou parar até para falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, o que é uma query, né? Uma query ela vai ser uma forma do seu cliente, que pode ser, por exemplo, o seu aplicativo móvel ou sua web, seu front-end web. É uma forma dele pedir dados, por isso query. Não é por acaso que tem esse nome, né, de uma consulta assim. Então, a query ela é uma forma que você pede os dados. Vão encaixando isso aí na cabeça de vocês. O schema, ele é uma forma de definir que dados eu posso pegar, olhando pelo ponto de vista do front, né, do cliente, do consumidor. A forma, é o que me diz tudo aquilo que eu posso pensar. Então, mal dizendo, né, imagina que isso aqui é o que importa para o front-end, certo? Esse verdinho aqui. Então, isso é uma forma de ver o GraphQL. O Resolver, ele basicamente é a forma como esses dados são resolvidos. O nome não é por acaso, né? Então, você tem o seu esquema que ele define uma série de dados que a minha API ela pode disponibilizar, e o meu Resolver, ele traz as implementações. Então, no fim das contas, isso é o que o seu back-end acaba quase sempre trabalhando. Observe que tem um cara em comum aqui, que é esse esquema. Então, o esquema ele vai ser, sim, muito importante. Ele vai ser basicamente uma linguagem franca, vamos dizer assim, entre o front e back. Então, ele é um contrato. No fim das contas, esse cara aqui, ele é o nosso contrato. Então, ele vai nos dizer como que a nossa API funciona. Isso seria uma forma de observar o modelo do GraphQL, né? Porque esses 3 itens eles são bem importantes. E aí, se você está trabalhando mais com front-end, geralmente você não vai se preocupar como que os dados são resolvidos. Até porque você não faria isso numa API normal. E se você está trabalhando com back-end, você disponibiliza as coisas, você fala qual é o esquema e o front-end lá vai criar a query da cabeça do desenvolvedor lá que precisar, né? Para poder suprir a necessidade de dados do componente, da tela, do que ele está construindo. Então, esses são os 3 itens do GraphQL que eu diria que são os mais importantes para a gente começar. E pode ter certeza que em todos os lugares que você for vai ter essa linguagem franca, né? Vai ter esse modelinho aí sendo trazido.
Seja quando você vai olhar a documentação do próprio GraphQL, seja quando você vai ver um projeto que você está começando a entender ele, um projeto legado. Você sempre vai achar essas 3 coisas aí e elas são uma boa forma de se orientar, certo? É claro que varia um pouco de caso para caso, mas no geral é isso. Então, vamos começar falando sobre queries, certo? Uma query, indo direto ao ponto, ela tem essa cara aqui. Então, observe que ela é algo que ela descreve os dados que você quer, né? E o que é que isso aqui, quando eu mando para o meu servidor, vai me trazer, né? Vai me trazer... Deixa eu só arrumar aqui o ponteirinho. Vai me trazer, basicamente, os dados que eu pedi. Então, uma query, ela, como eu já falei, ela traz... Ela é uma forma do front-end pedir dados para o back-end. Imagina que numa API convencional, REST, ou algum formato mais fixado, você teria que saber, na verdade, endpoints e métodos HTTP, assim como talvez detalhes de parâmetros de query ou de headers, e você teria uma série de dados que voltam como padrão, você não tem essa flexibilidade. Então, isso já começa como o primeiro ponto do GraphQL, que é marcante, né? Que as queries elas são 100% definidas pelo front, e se eu precisar de mais dados, eu posso pegar mais dados. Se eu precisar apenas do nome, que seria o caso name aqui dentro desse latest snippet, né, que é um exemplo que eu trouxe, eu precisaria pedir apenas o name. Então, o front ele tem essa liberdade. E isso volta para quando o Facebook criou o GraphQL. Qual era o principal problema que eles queriam atacar a priori, né? Overfetching e underfetching. Muitos dados e poucos dados sendo trazidos na interface. Quando você tinha uma API REST, você ficava mais limitado, ou você ia criar vários endpoints específicos para várias situações, ou você ia aceitar para o front que ele, beleza, traz mais dados aí e a gente ignora o que não for utilizar. Isso pode ser ok na internet que a gente tem de banda larga, mas imagina um 4G, por exemplo. Você vai estar aumentando o consumo de dados, logo as pessoas vão acessar menos a sua aplicação e outras coisas que poderiam estar consumindo dados, como talvez um AdSense, né? Uma propaganda não vai ter dado móvel, vai acabar e você vai acabar perdendo dinheiro. Isso é só um exemplo bem assim, rápido que eu pensei aqui, mas no fim das contas você está deixando a sua aplicação menos otimizada. Observa também que como é que o meu front vai saber o que é que ele pode pedir. Isso a gente vai falar, mas é relativo ao esquema, né? Então, isso é uma query. Isso aqui é o básico de uma query. Uma forma de pensar que pode ser interessante é que você está descrevendo um JSON sem dados. Você fala quais são as chaves que você quer que traga, certo? E aí o seu servidor ele vai ter um software específico para isso, né? Que é justamente o que a gente vai ver na hora dos resolvers. E ele vai responder os seus dados de alguma forma mágica para o front-end, né? Você, como consumidor da API, não tem que saber como é que ele implementa. E aí, vamos só ver alguns casos aqui. Por exemplo, imagina que eu quero agora fazer um pedido que traga um array de itens, né? O que é que eu teria que mudar aqui na minha query? Basicamente nada, né? Eu só mudei o nome aqui para dizer que seria outra query e iria ser um comportamento diferente, mas observe que na sintaxe em si não tem nada dizendo que é um array. Só que quando eu de fato executar isso no meu back-end, eu vou trazer um array. E isso é uma coisa interessante do GraphQL, ela é bem enxuta assim, em relação aos termos que você traz, né? Você sempre vai usar essas chavinhas, você sempre vai botar o nome do seu item lá, que quando tá no nível, no top level, assim, a gente geralmente chama de query mesmo. E aí você vai definindo quais os campos que você quer. Uma coisa importante é que o GraphQL ele é fortemente tipado. Então o esquema ele é um contrato e não apenas um acordo. Ele é um contrato forte. Então observa que aqui você vai encontrar coisas que você tem em qualquer linguagem tipada. E aqui falando do TypeScript, que é um exemplo mais próximo às vezes, você vai ter enums, você vai ter os tipos primitivos padrões, como por exemplo inteiro, você vai ter string, né, que são os dois que estão aparecendo aqui. Você pode criar arrays, você pode, como a gente vai ver também, definir quando uma coisa é ou não nulável, né? Ela pode ou não ser nula e por aí vai. Mas voltando aqui, por exemplo, específico, listas numa query, quando a gente está construindo, elas basicamente não tem nenhuma diferença, além do fato que você vai chamar uma query que responde para uma lista, né? E aí você, tendo acesso ao esquema, você sabe o que é que volta. Então, vamos continuar. Você pode criar argumentos. E aí imagina, por exemplo, aqui que eu quero fazer na minha query de snippets, que ela traz uma lista de snippets,
eu quero pedir agora apenas o que tem o ID 1. Eu estou querendo fazer um filtro por ID. O meu back-end vai resolver isso de alguma forma, mas no caso da minha query, eu só tenho que usar esses parênteses aqui e passar esse ID dessa forma aí. Sempre vai ser o nome do parâmetro que você tem, né? O argumento, no caso, 2 pontos, o valor dele. E aí, quando eu resolvo isso aqui, vai trazer só um único elemento, que vai ser o meu snippet, né? Filtrado pelo ID. Então, uma coisa importante é que você vê que quando eu não vou usar nada, eu não boto aquele parâmetrozinho. Não é tipo, sei lá, é opcional, eu posso botar os parênteses vazios. Então, isso reflete já outra característica do GraphQL, que ele é bem declarativo. Então, assim, não dá para você pedir nada ou tudo. Você tem que especificar exatamente o que você quer. E, novamente, isso volta para aquela questão de, vamos fazer uma tecnologia aqui para resolver questão de dados em excesso ou dados que vêm em quantidade baixa, né? Underfetching e overfetching de dados. Então, você sempre vai ter que falar tudo que você quer. Se você quiser menos coisas, quiser tudo, você botar todos os campos lá para ficar bem descrito e aí sim vai funcionar. Mas argumentos são dessa forma assim, lembra um pouco uma função, algo do tipo, e tá aqui. E o último ponto que a gente pode trazer, passei demais, seria sobre variáveis. E isso é a forma de você parametrizar, né? No GraphQL, quando você cria uma query assim, e esse primeiro nome, eu vou falar disso agora, não tinha falado ainda, mas essa parte aqui em cima, ela é basicamente o nome da minha query. Então, isso aqui não está no back-end nem no contrato, é só um alias, que você pode usar para ir meio que organizando a sua query e tal. Isso aí é mais coisa que o front pode usar para organizar o trabalho. E quando você está fazendo isso, você pode passar, usando essa sintaxe aqui, uma variável, certo? Uma variável que vai ter um tipo. E a gente já começa a falar um pouquinho de esquema aqui, mas nesse caso eu estou dizendo que tem a minha variável offset, ela é int. E aí, quando eu defino ela assim, dentro desse escopo dessa query, eu posso usar ela para colocar, por exemplo, em um segundo argumento aqui, que seria o argumento de offset. E dessa forma aqui, eu tenho agora que eu estou passando um filtro, só que via variável. Isso também nos remete sobre o que vai ser o GraphQL no fim das contas, né? Ele não é uma tecnologia, como eu disse no início, ele basicamente é uma camada, um acordo, um protocolo, no fim das contas, né? Sobre como usar o HTTP, nesse caso específico, dá para você aplicar em qualquer lugar, mas vamos falar do HTTP. E imagina que quando eu defino uma variável assim, por exemplo, essa string ela vai ser mandada como uma chave de um body, né? Imagina um HTTP normal. Ela vai mandar essa string aqui todinha. E como eu estou definindo uma variável, o meu servidor espera que venha um outro JSON também dentro, que seriam justamente as variáveis que eu estou passando. E, bem, isso é uma forma de você parametrizar, né? Em vez de você fazer algum tipo de interpolação no front-end, você passa já direitinho assim, que tem até a validação do tipo da variável, tudo certinho. É algo que já acontece. E assim, a maioria dos frameworks tem clients, né? Depois a gente vai ver isso no futuro, mas esses clients já fazem meio que isso para você também, para não ficar tão manual assim. De toda forma, é assim que você passa variáveis, por exemplo, dentro da sua query. E aqui a gente vai ter que falar um pouco agora sobre o nosso próximo tema, que são os esquemas, porque justamente a gente acaba começando a ter que saber o que é esquema direitinho, sabe? A cara dele, para poder avançar em queries mais complexas. Então, o que é o esquema? Como eu tinha comentado, um esquema ele é basicamente um contrato. E ele é um contrato bem definido. Então, o que eu estou mostrando aqui, por exemplo, é o esquema que eu usei nesses exemplos que eu estava mostrando para vocês, né? Observa que eu aqui tenho o meu a definição de um tipo, e aí você tem, como eu falei, todas aquelas questões. Você tem inteiro, você tem string, existem números com casa decimal também, que se não me engano é float. Você tem como colocar boolean, tem um tipo específico para IDs, que é o ID, certo? Ele é um string que ele espera algumas coisas a mais. E você tem os tipos primitivos, que são esses, né? Você também vai ter os tipos complexos e personalizados, como querer chamar, que é justamente esse snippet aqui. Você vê que ele é feito com base em outros tipos. É como se eu estivesse fazendo um tipo do TypeScript, ou uma interface Java, enfim. E aqui eu tenho o tipo query. Ele é um tipo específico, ele é especial, né? E ele define meio que o top level, né? Uma coisa que tem no GraphQL é que você pode fazer tipos que chamam outros tipos, e aí você vai e
E existe até uma questão que você tem que controlar, que é quão profundo pode ser esse encadeamento de objetos, né? Para não ter uma query recursiva que quebra sua aplicação no back. Mas o tipo query ele vai ser sempre a raiz. E aí dentro dele é que eu defino as queries, vamos dizer assim, que eu tenho, né? Então, eu tô falando aquela last snippet, que foi a primeira que eu fiz, que ela retorna apenas um único snippet. E você tem as snippets, que ela tem 2 parâmetros opcionais, por isso que eu conseguia chamar, por exemplo, direto lá sem passar nada, e ela sempre vai retornar um array de snippet, sendo que essa exclamação quer dizer que não é um campo que pode ser nulo. Então, por exemplo, o last snippet ele vai retornar nulo? Nunca. Se o back-end tentar retornar nulo, o próprio a engine GraphQL vai quebrar e vai falar não pode retornar nulo. Vai dar um erro. E eu também posso usar aqui, como eu estou usando no array, que eu estou dizendo que esse array ele pode até ser vazio, mas ele nunca vai ser nulo. Então ele ou vem um array vazio ou vem um array com alguma coisa que essa coisa é um snippet. Então percebe que você vai fazendo um contrato de API bem sólido, né? Que você pode usar isso como, por exemplo, existem soluções que geram o código de integração do front-end automaticamente a partir do que você tem de esquema, né? Um terceiro item que aparece aqui, que talvez muitos já tenham se perguntado, é o da mutation. O que seria uma mutation? É basicamente como você faz ações que fazem modificações no seu back-end. Então, associando a métodos HTTP, né, é como se a query ela fosse o get, certo? E o mutation fosse o put, o post e o patch. São os métodos que fazem alguma modificação. Isso é mandatório? Não. Você pode criar queries que vão modificar alguma coisa no back-end, você pode criar mutations que só trazem dados. Mas assim como você também pode criar um método get de um API REST que modifica o banco de dados e um método post que só traz dados, você não deve. É meio que uma má prática isso, basicamente. Então, se você precisa fazer alguma coisa que vai ter uma ação colateral no fim das contas, você tem que criar uma mutation. E em relação a query vai ser bem similar, só que onde a gente tinha o nome query, né, lá atrás, ó, em vez de a gente botar query e snippets, a gente vai botar mutation, nome da mutation, e aí dentro a gente vai chamar a mutation que a gente quer executar. E aí ela tem todas as questões de parâmetro, todas as questões de retorno, se é anulável, se não é, e por aí vai. E, bem, isso aqui seria o nosso esquema, o nosso contrato, né? Uma coisa que é interessante que a gente tem, por exemplo, são os fragments. E esse tópico ele é bem interessante até para algumas modelagens que você pode fazer que são baseadas nisso aqui. Que imagina que eu tenho um tipo, como eu já trouxe aqui, o tipo snippet, né? E aí esse tipo pode se repetir em vários locais da minha aplicação. E às vezes você tem, por exemplo, dado de perfil do usuário, etc. E imagina que eu queria ter uma seleçãozinha de campos que eu sempre peço os mesmos campos em diferentes queries que respondem para o mesmo tipo de objeto, né? Então eu poderia criar um fragmento. Um fragmento que é basicamente um pedaço de um tipo. Então observa que a sintaxe sempre vai ser essa, o fragment, nome do fragmento, on snippet, quer dizer, eu estou criando um fragmento de dados dentro do meu snippet, e aí eu seleciono alguns campos, a sintaxe é bem parecida com a query normal, certo? Isso aqui é no front-end que usa, e aí eu estou, por exemplo, fazendo aqui um info que ele é basicamente nome e descrição. E aí mais tarde, na mesma query, eu posso usar esse fragmento, que lembra muito a sintaxe de spread do JavaScript, né? É como se fosse de fato isso aí, é o mais próximo de, pega tudo aqui, seria você fazer um fragmento cheio com todos os dados, e aí você pode ir usando ele dessa forma aqui, com os 3 pontinhos, que a sua query vai conseguir resolver direitinho. Então, isso é um exemplo, fragmentos são exemplos que aí você já começa a criar queries mais complexas, que se tem um nível de reutilização um pouquinho maior, né? Uma inteligência um pouquinho maior. E, bem, de onde quer que venham esses dados? É justamente o que a gente fala aqui de resolver, né? Então, a gente vai parar por aqui nesse vídeo. Eu acho que já foi cumprido o que eu queria trazer. Mas os resolvers, eles vão estar muito associados ao framework que você está usando. Vão estar muito associados ao padrão de arquitetura que você quis optar, né? Você tem, já dando algum spoiler, você tem abordagens que são code first, por exemplo, que você coda os seus métodozinhos lá, e você usa decorators, por exemplo, para definir qual vai ser a query. E em tempo de execução você gera esse contrato ali, o esquema, automaticamente a partir do seu código. Bem como você pode fazer o que a gente chama de schema first, que é o contrário. Você faz o esquema com aquela linguagem do GraphQL lá, a DSL do GraphQL,
na verdade SDL, né, que é Schema Definition Language, enfim. Você faz usando ela e aí você vai gerar o seu código a partir disso, né? Seria uma segunda abordagem. E além das abordagens, você tem, por exemplo, vários frameworks. O Apollo, ele é um ecossistema completo que ele tem tanto um cliente para front quanto um cliente para o back-end, que é o Apollo Server. E você tem todo um esquema de integração que existe, tem IDEs que o pessoal fez, o Apollo Studio, e ele tem ferramentas de monitoramento, enfim, é todo um ecossistema para trabalhar com GraphQL, bem famoso, bem popular. Você tem o Mercurius, que é também uma solução aí mais focada no Fastify, né, para o pessoal do Node. Você tem o próprio GraphQL, que foi feita na época que o Facebook lançou, né, a tecnologia. Eles criaram uma implementação de referência em JavaScript, né, que ela implementa tudo direitinho, que é o GraphQL.js. E você tem aqui, eu não botei o nome, mas é o Relay, que diferente dos outros, o Relay ele não é nem um framework, nem nada. Ele é só um conjunto de opiniões, vamos dizer assim, né? Ele é mais um framework de front-end para que você possa obter dados, mas ele acaba entrando também nesse lance porque ele define muito da arquitetura do back-end e das técnicas de modelagem, né? Com destaque aí para as connections, que são uma forma bem interessante de você fazer paginação, assim, baseada em grafo e tudo mais. Mas isso é papo para outro vídeo. E ficamos por aqui, pessoal. Espero que tenha sido interessante. Se vocês acharem que é relevante, mandem para quem vocês, enfim, quiserem recomendar. É uma introdução bem simples assim, quase que uma prova de conceito aqui para ver se vai ficar legal. E, bem, é isso. Qualquer coisa, mandem no chat aí, e nos comentários, e até a próxima.